Bom dia, igreja. Bom dia, um dia ricamente, um culto abençoado para você e a sua família. Vamos falar sobre família, manhã e noite. E que você esteja com sua família aí ao seu lado. E nós vamos, no final, orar junto. E nós vamos falar nesta manhã sobre reconstruindo uma família em Deus. Primeiro eu quero falar que o casamento é um palco onde se desenrola os grandes dramas da vida. É no casamento que acontecem as coisas. É na família que acontecem todas as coisas. O casamento é um sonho de alguns. E o casamento é pesadelo para alguns. Tem muitos casais vivendo um pesadelo do casamento. E também, o lugar de uma vida também feliz, mas também a entre-sala, um casamento infeliz. Vivemos tudo isso dentro da família, no casamento. Mas, queridos, é na família que nós celebramos uma grande festa. É na família que você tem comunhão, é na família que você tem condições de manter-se em pé diante da sociedade. Irmãos, a família é um presente. Fala assim, eu tenho um presente, eu tenho um tesouro. E esse tesouro, depois de Jesus, é a nossa família. É o maior tesouro precioso que Deus nos deu. E Ele nos escolheu. Escolheu eu e você para desempenharmos o papel dentro da nossa casa. Cada um aqui, mulher, esposa, homem, marido, filhos, tem um papel dentro da sua família, dentro da sua casa. E nós sabemos que, como diz Paulo, né? Mas você precisa saber disso, que nos últimos dias, o que vai acontecer? Sobrevirão tempos difíceis. Sobrevirão tempos difíceis. E estamos vivendo dentro da família tempos fáceis. Está fácil, irmão? Sobreviver dentro da sua família? Com os desafios que você tem, com os sonhos que você tem. Não, momentos difíceis. Mas eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, através da palavra, que é onde nos ensina e nos mostra que é possível, sim, ter uma família bem-sucedida. É na Bíblia que eu aprendo que eu posso viver num lar abençoado. Aqui nesse livro é o manual do casamento. Este livro é o manual da família. Se você é uma mulher, um homem, filho, que quer ser bem-sucedido no casamento, jovem que quer casar, então o manual está aqui, a Bíblia Sagrada. E nós vamos, com a ajuda de Deus, falarmos um pouco no livro de Neemias. Você pode abrir comigo? Neemias. Eu não vou ler todo o livro de Neemias. Eu vou ler versículos soltos no livro de Neemias. Porque não vamos ler todo o livro. Uma vez, o Santos já fez uma série de Neemias aqui. Quem lembra? Foi uma bênção, né? E eu quero, nesse tempo difícil da família, aprender um pouco com Neemias. Tirar um bom proveito dessa passagem, desses versículos, para trazer para dentro da minha família. Porque a Bíblia, quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, não é só ler e esquecer. Você lê a Bíblia e você faz o quê? Você tem que
praticar o que você está lendo. Praticar a Bíblia. Ler e praticar. E não só ler. Porque ler você esquece. Quantas vezes você já leu várias coisas e já esqueceu? Você já leu vários livros, você lembra bem do livro todo que você leu? Há muitos que você já leu? Não. A gente esquece. Eu já esqueci muitos livros que eu já li, mas da Bíblia a gente não esquece. Você não esquece, porque você pratica o que você lê. Isso que é importante. Amém? Com o seu livro aberto, eu quero orar. Abaixe sua cabeça. Senhor, neste momento nós estamos em total dependência do Espírito Santo. E eu peço que tu venha comunicar a cada família aqui o teu desejo, que tu venha falar profundamente nos corações de homens e mulheres, de jovens e adolescentes, o que tu quer que eles sejam neste mundo que está aí para distorcer a tua palavra. Porque nós sabemos que uma família unida, uma família bem-sucedida é um exemplo para a sociedade. E nós queremos que nesta manhã, que o Espírito Santo tenha toda a liberdade para falar, comunicar, expressar o que está na palavra, para falar audivelmente, bem alto para nossos ouvidos, que tudo que vamos falar nesta manhã é possível acontecer, porque nós servimos um Deus das causas impossíveis. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Se destruirmos a estrutura interna da família, preste bem atenção, se destruirmos a estrutura interna da família, isto é, o que é destruir a estrutura interna? Os conceitos e preceitos da palavra de Deus. Se destruirmos isso na nossa família, nós vamos então ter conceitos e preceitos destruídos e, infelizmente, vamos ter uma sociedade fracassada. A família de Deus é uma família que faz a diferença nesta sociedade. A sua casa, ela é olhada, observada pelos seus vizinhos não cristãos. É observada por onde você anda. Ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ali vai uma família de Deus. Então, nós precisamos estar atentos a essas coisas. Eu sempre digo que nós estamos numa época de brincarmos de crente. Mas essa época já está acabando. Jesus já está voltando. E vocês sabem que ter uma família saudável, uma família abençoada, todo mundo quer uma família abençoada, todo mundo quer uma família saudável, uma família que tenha muita alegria. O desejo de todos nós é esse desejo. Contudo, apenas querer viver dentro de uma família assim não é suficiente. Apenas querer não é suficiente. Eu quero uma família abençoada, eu quero, mas isso só não é suficiente. Nós precisamos de ajuda, porque ter uma família amorosa, uma família feliz, não é automático. Você não casa e pronto, casou, você vai ter uma vida feliz para o resto da vida. Não é assim. Relacionamento não é fácil. Não só marido, esposa e relacionamento também com os filhos. Isso não é para qualquer um, querido. Casamento é uma construção. E por isso, você precisa escolher investir na sua casa hoje. Família é uma construção. E precisamos construir já. Você que tem filho pequeno, glória a Deus. Comece a construir. Mas quem tem filho crescido, está com dificuldades dentro da sua família, através de Neemias, nós vamos aprender
o que fazer para ter uma família melhor. E vocês sabem que no início do livro de Neemias, ele soube e tomou conhecimento do que estava acontecendo com o povo lá em Jerusalém. Mas uma coisa, quando eu li esse versículo, eu prestei atenção, está no 1, 2, 3, capítulo 1, versículo 2, 3, diz assim: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá, então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram o exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam. Primeira coisa que eu vejo aqui nesse pequeno versículo, que ele estava preocupado não só com o muro, mas preocupado com quem? Com as famílias. Com as famílias. Ele disse: alguns homens de Judá estão lhe perguntando a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, a respeito de Jerusalém. E ele me respondeu: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província. Estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Aqui tudo começou quando Neemias ouviu que tinha famílias sendo destruídas, passando vergonha e passando necessidade. O muro caiu e as famílias começaram a ser destruídas. Mas, senhora pastora, como é que eu vou falar de família dentro desse livro? A Bíblia é toda sobre família. É Deus e família, Jesus e família. E quando Neemias soube disso, que ele estava com seus irmãos, passando por essa grande crise, uma miséria, humilhação, ele chorou. No versículo 4 diz: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus por muitos dias. Ele soube dessa grande necessidade e ele começou a orar. E a oração dele foi de pedir a Deus que perdoasse os pecados. Porque tudo que acontece, amados, nesse mundo é por causa do pecado. Desde lá do Éden, você sabe que ali foi quebrado a bênção com Deus. E veio então o pecado. E o pecado separou o homem de Deus, separou a família de Deus. Mas glória a Deus que veio um homem de dor, e se investiu na vontade de Deus e obedeceu e foi à cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui para ter esse momento de reflexão sobre a nossa família. Estamos aqui porque Jesus Cristo permitiu estarmos aqui nesta manhã. Se não fosse o grande sacrifício dele naquela cruz, não sei onde nós estaríamos, não teria mais mundo. Mas Jesus veio. E quando ele veio, ele trouxe com ele condições para você e para mim buscarmos em Deus restauração para a nossa família. Ele deu para mim e para você condições de ter esse entendimento que em Deus eu sou mais que vitoriosa. Ele nos deu esse entendimento que quando eu oro, o mundo age, o céu age. Quando eu oro, o mundo sofre, o diabo estremece. Porque eu sei, ele chorou,
Você chora pela sua família? Se jejua, lamenta pela sua família? Mas o caso aqui não é só chorar, não é só jejuar. Ele deixou 5 atitudes para a gente. A primeira atitude que eu aprendo com Neemias, a primeira atitude dele foi, ele não se acomodou. Diga, não se acomodar. Não se acomodar. Sair da área de conforto. Versículo 10, ele diz assim: estes são teus servos, e o teu servo, o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. E ele diz: ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Olha a diferença. Faz com que o teu servo seja bem-sucedido. Hoje encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro. Neemias não se acomodou. Com a situação ele ficou triste. Ele chorou, mas não deixou de lado o que estava acontecendo. Ele orou a Deus para ter uma oportunidade, para ser um instrumento para abençoar aquelas famílias. Ele orou para que Deus desse a ele condições para ir até aquele lugar. E Deus deu. O rei Artaxerxes falou, pode ir. E ele foi. Ele foi livre. Livre porque Deus deu a ele condições de ir. E nós também, amados, temos condições de ir e vir. Você pode vir à igreja com a sua família. Você pode ir uma festa com a sua família. Você pode ir participar de um funeral com a sua família. Você pode estar junto com a sua família em todo o tempo, na alegria e na tristeza, no choro, na dor e na doença, junto. E nós precisamos ter esse sentimento de não nos acomodarmos com os problemas dentro da nossa família. Há tantas necessidades que achamos tão difícil de resolver. Eu falo isso por conta própria. Ninguém me falou. Há causas difíceis dentro da família que é difícil de resolver. É ou não é, igreja? Chega um certo momento que de repente da vida, que você não sabe de onde veio, por que veio, qual é a causa daquilo, e acontece. A sua família é virada de cabeça para baixo. A sua vida muda. Coisas que você fazia não pode fazer mais. Aonde você ia, você não pode ir mais. Sua vida mudou. Mas mesmo assim, não podemos deixar que essas dificuldades que vêm dentro da nossa família nos paralisar, nos parar. Nós temos que ir avante, colocar um pé atrás do outro e continuar a vida, continuar crendo. Deus está no controle, Deus vai fazer. Famílias que têm lutas, desafios, não prosseguem, porque muitos estão empurrando seus problemas para amanhã, para depois, não tomam soluções, não fazem o que podem fazer, o que devem fazer. Homens, maridos, tomarem decisões dentro da sua casa, com seus filhos, preferem deixar para lá ou deixar para a esposa resolver. Eu bato nessa tecla, não tem como, vocês podem se chatear comigo, mas eu bato nessa tecla. O sacerdote da casa é um homem. O líder da casa é um homem. Cadê os homens daqui que não falaram amém? Eu, Jesus.
Estou errada, gente? Ah, que a mulher está indo lá, põe quando chegar em casa? Mas a mulher tem um papel dela. Ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Então, a mulher ela tem que estar cooperando e auxiliando o seu esposo. E não indo contra o seu esposo. Isso é outro assunto. Bem, segunda atitude que Neemias tomou. É uma atitude bem importante dentro de uma casa. Ele inspecionou a situação. Ele foi ver qual era a necessidade daquele lugar. O que precisava fazer naquele lugar. Aonde estava? Se aqueles muros caídos, se tinha alguém ali passando necessidade debaixo do muro, das pedras, alguém morto debaixo das pedras, olhou para cima, viu o que estava acontecendo, ele foi lá e foi ver o que eu posso fazer. Ele inspecionou o problema. Eu aprendo com ele que a primeira coisa, quando ele chegou lá, foi a primeira coisa que ele fez. Ele foi inspecionar a situação. E a família é a mesma coisa. Devemos todos de inspecionar o que está acontecendo dentro da nossa casa. Por onde meu filho está andando? O que minha filha está fazendo? Quais são os amigos dos meus filhos? Inspecionar. Mulher inspecionar seu marido. Chegou tarde por quê, querido? Sem briga, sem confusão. E o marido, querida, você vai aonde? Vai com quem? Vai voltar a que horas? Casamento não é total liberdade, querido. Casamento é comunhão, é relacionamento. Eu falo isso porque eu vivi um casamento assim, então eu posso falar. Meu casamento não foi totalmente 100%, porque não existe isso, mas foi 99%. Quando você quer, quando o homem quer, o marido quer, a mulher quer, acontece. Quando o homem quer uma família abençoada, ele vai ter. Quando a mulher quer um marido liberto, ela vai ter. Quando um pai e uma mãe quer um filho totalmente obediente na casa do Senhor, ele vai ter. Mas isso precisa de sacrifício. Inspecionar. O que está acontecendo? Versículo 13 diz: Neemias inspecionou as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. E no 15 ele disse: sempre inspecionando as muralhas. Sempre. Sempre é o quê? O que é sempre? Sempre é sempre. É todo dia. É toda hora. Inspecionando. Observando a casa. Observando a família. A necessidade da minha família. O que ela está precisando? Como foi falado aqui. No louvor. Vê que está faltando a nossa casa. Você vai observando, inspecionando a sua mulher, seu marido, seus filhos. Querido, o que está faltando? Querida, o que está faltando? Onde eu errei? O que estou errando? Temos que ter essa humildade de reconhecer que nós erramos. Reconhecer que eu, como esposa, preciso perguntar ao meu marido: querido, eu estou bem ou estou mal? A marido vai dizer: querida, você está, beleza. Ou vai dizer: precisa melhorar. Marido também perguntar para a esposa: querida, eu estou sendo um bom marido, preciso mudar alguma coisa, eu tenho errado, às vezes faço alguma coisa, não percebo. Ela: querida, você precisa mudar nisso aqui. Obrigada, querida. E não pensar que o outro está julgando o outro. Não, é diálogo. É ajuda mútua. Família, para mim, é isso. É um ajudando o outro. Família, para mim, é isso. É um cooperando com o outro.
Precisa de mim? Marido, seja de mim, estou aqui para te ajudar, marido. Pode ser a hora que for, o momento que for. Querida, conte comigo. A mesma forma, esposa, querido, o que se precisar, eu estou aqui para te ajudar. Filhos, que vocês precisarem, eu estou aqui. Não importa a sua idade, eu estou aqui para te ajudar. Mãe, pai, filhos, família. E muitas vezes nós nos acomodamos e deixamos as coisas para lá. Às vezes uns filhos chegam para os pais, pai, está acontecendo isso. Pai, eu preciso de ajuda nisso aqui, pai. Mãe, me ajuda nisso aqui. Ah, tá, depois a gente conversa, deixa para depois, vai empurrando. Você pode ter certeza que nunca mais ela vem te perguntar nada. Não vem te pedir ajuda para nada, porque você nunca tem tempo. Primeiro ministério de um ser humano é a família. Não é o trabalho, não é a igreja, é a família. Primeiro família, depois eu, depois a igreja. Porque se nós não cuidarmos da nossa família, o mundo vai cuidar. Você já viu como é que está o mundo? Invertido? Totalmente inverso à Bíblia, à palavra? Então, nossos filhos não podem ter pessoas que não têm condições de cuidar. Quem tem que cuidar dos filhos são os pais. Os pais têm que cuidar dos filhos. Não é a escola, não é a igreja. São os pais que têm que trazer para os seus filhos o caminho que ele deve andar. Então, queridos, quando nós deixamos deixamos de resolver os desafios dentro da nossa casa, nós perdemos, isso é uma verdade, nós perdemos a bênção de ver o milagre dentro da nossa casa. Quem diz isso para a gente é Tiago. Tiago, ele diz, no capítulo 1, versículo 2 e 3, ele diz assim: meus irmãos, é para você e para mim, meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria, olha só, o fato de passarem por várias provações, não por uma, por várias provações. Agora vem, sabendo que a provação da fé de vocês produz o quê? Perseverança. Isso é maravilhoso. Quando você deixa de resolver seus conflitos, você deixa de fazer o que você tem que fazer dentro da sua casa, você deixa também de ver a manifestação do poder de Deus. Quando eu tenho problemas, quando eu enfrento os problemas, ali eu tenho condições e vejo o meu crescimento espiritual. Amados, os problemas da vida, da família, é para trazer crescimento para a família. Não pense você que os problemas que você tem com a sua esposa, com os seus filhos, é à toa. Não, é para crescimento. A família tem que crescer. Crescer no conhecimento, crescer no amor, crescer no perdão. A família tem que crescer. E quando você passa por essas grandes lutas e provações, você cresce. Nós só crescemos quando nós passamos por várias provações. Isso é loucura, mas é a pura verdade. Se eu quero crescer, se eu quero ter maturidade dentro do meu casamento, eu passo por várias lutas. E quando eu vou vencendo e não abandono as lutas, que às vezes a gente abandona o casamento porque não quer enfrentar as lutas, é mais fácil, covardia, abandonar o casamento do que enfrentar o dia a dia.
os confrontos do dia a dia e crescer com a família, crescer com os filhos, crescer com a esposa, ver o amadurecimento dos filhos, amadurecimento da esposa, do marido. É um crescimento espiritual dentro da casa. Quem é que não quer isso? Mas quantos são que vê os problemas, preferem abandonar a família? E terceira coisa, atitude. Neemias teve uma estratégia. Fala, estratégia. Estratégia. Depois dele ver o muro, então, já destruído, e entre seus irmãos, e como exemplo de líder, diz a palavra, 17, 18, vamos ler 2, 17, 18. 2, 17, 18. Que diz assim: então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Ele inspecionou, ele viu e observou a miséria daquele povo. E ele disse, Jerusalém em ruínas e seus portões destruídos pelo fogo. Venham, venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Venham. Família, venham reconstruir a família. Famílias, venham se dobrar diante de Deus em favor da sua família. E ele continua. Vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E o versículo 18 diz, e lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer a boa obra. Venham, irmãos, vamos reconstruir. E eles se levantaram, se uniram e foram reconstruir os muros de Jerusalém. Ele falou, vamos, mas primeiro ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, vamos preparar e começar a construção. Não, é isso que eu quero, não. Eu quero o outro. Ah, tá aqui. No 17. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos de quê? Da vergonha. Quantas famílias estão passando vergonha? Porque não vão. Porque não querem ter o trabalho, preferem ficar acomodado que reconstruir a sua casa. Famílias sendo envergonhadas, porque não se levanta, o líder da casa não se ergue, o sacerdote do lar não toma autoridade. Filhos envergonhando seus pais. Pais envergonhando seus filhos. É que nós estamos assistindo nessa sociedade caída. Mas nós não podemos deixar que isso venha acontecer dentro da nossa casa. É dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é uma casa abençoada. Meus filhos são do Senhor. Mesmo eu não vendo, olhando e achando que está difícil, mas eu declaro, o meu filho, minha filha é do Senhor. E não deixar que sejamos envergonhados pelos filhos, pelas famílias. Vamos nos levantar contra isso. E ele adotou uma estratégia. Quando ele olhou que o povo estava sendo envergonhado e humilhado, ele adotou uma estratégia. O que ele fez? E essa estratégia deu certo. Ele botou, a cada família edificou o muro em frente à sua casa. Ele colocou famílias em frente às suas casas para construir em frente às suas casas.
Ele não deixou as famílias separadas. Todas as famílias em frente à sua casa construindo um muro, trabalhando junto. Igreja, família tem que estar junto. Trabalhando junto. Família não pode ficar um para cada lado, para cada canto, tem que estar junto. A unidade da família é um privilégio para nós. Quando a gente vê uma família dividida, a Bíblia diz que o reino não pode ser dividido. A família não pode ser dividida, porque ali Deus não está. Junto, permanecendo, lutando pelo mesmo propósito. A nossa família, a nossa casa. Marido lutando com a esposa pela vida dos filhos. Não aceitando as coisas que estão vendo e estão deixando acontecer. Não, se levantar com a esposa, que eu vou chegar ali agora, onde devemos fazer. Que é uma da parte mais importante dentro de um relacionamento, dentro de uma família. E esse é uma coisa tão importante. Se você deixar de fazer isso, você pode ter mais sérios problemas dentro da sua família. E cada um foi chamado para fazer a obra. Timóteo, 1 Timóteo 5:8, está bem claro. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Olha que coisa séria. Família é coisa séria, gente. Família não é casar hoje, largar amanhã. Família é coisa séria. Família requer tempo. Desculpa se vocês não estão gostando disso. Mas quem está falando não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que está comunicando isso para a igreja. A família está sendo destruída. Porque as pessoas não querem mais ter responsabilidade em cuidar da família. Porque dá trabalho cuidar de família. A gente chora. A gente rejeita muita coisa, nega muita coisa por causa da família. Por causa de Deus, depois por causa da família. Mas eu digo para vocês, é um privilégio para nós e responsabilidade cuidar da nossa casa. É privilégio, mas também, diga comigo, responsabilidade. Para cuidarmos da nossa família. E quarta, o que Neemias fez? Neemias tomou uma atitude de preparação contra, aí vem, a cilada do inimigo. Vocês sabem que o local mais atacado é a casa, é a família. Quem criou a família não foi o homem, foi Deus. E quando a igreja, a família está unida, ele não aguenta. Quando a família está unida, o diabo, o inimigo, não tem nenhum poder. Neemias, quando projetou começar a obra, os inimigos se apresentaram. Ele começou a trabalhar para erguer os muros, o inimigo começou a ficar agitado com raiva. E quando você se levanta para cuidar da família, o inimigo também se levanta. Diz assim, versículo 2:19. Porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias e um servo amonita e um árabe chamado Gesem souberam disso. O que eles fizeram?
zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? O que Neemias fez? Abandonou? Não. Neemias respondeu com alto e bom som. Versículo 20. Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. É o Deus dos céus que fará que vocês, famílias, sejam bem-sucedidas. E ele continua: nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Vamos nos preparar. Preparar. Com oração, com jejum, com diálogo, com conversa, com perdão. Vamos nos levantar e vamos preparar o muro. Vamos preparar a nossa família com oração, com jejum, com perdão, com muito diálogo. É isso. Não devemos viver e pensar, como diz um filme que diz, dormir com o inimigo. Tem muita gente dormindo com o inimigo. Mas a nossa família não dorme com o inimigo. Por quê? Por que não? Porque nós temos um Deus que não dorme e nem dormita. Temos um Deus que cuida dia e noite da família. Temos um Deus que não dorme. Porque o ser humano tem que dormir 8 horas. Isso que é, Deus não dorme. Dormita é o cochilo. Deus não dorme nem cochila. Ele fica vigiando, vigiando, vigiando atentamente a necessidade da família. Aquela família que se levanta e começa a trabalhar para edificar a casa. Para ter uma casa bem-sucedida, para ter um filho bem-sucedido, mãe e pai bem-sucedidos. E quando Sambalate ouviu que eles estavam reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar. E quantas vezes o inimigo zomba das famílias? Aqui não tem, estão lá. Mas nós que temos esse Todo-Poderoso, quando ele começa a zombar, não, aqui, aí você diz como ele, não. Aqui o Deus dos céus, é Ele que vai fazer prosperar a minha casa. Você não tem poder. A luta, queridos, é inevitável quando nós estamos acertando a nossa vida e a nossa casa com Deus. A luta é grande. A luta não é fácil quando nós tomamos essa decisão. Eu vou tratar a minha família. A luta vem. O inimigo não quer. E quando você diz, vou fechar as brechas da minha casa, o inimigo fica furioso. Porque ele faz os ataques pelo lado de fora. E você vem, como ele fez. Os inimigos se levantaram, que o desejo dele é roubar, matar e destruir. E eles queriam matar aqueles que estavam com Neemias levantando o muro. Ele queria destruir, mas devemos saber que nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Nossa luta é contra o inimigo da nossa alma. Nossa luta não é contra o nosso filho. Nossa luta não é contra o nosso marido, a nossa luta é contra as potestades, os principados. A nossa luta é pelo dominador deste mundo tenebroso. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. E para isso precisamos nos revestir com a armadura de Deus para enfrentar esse grande inimigo que quer desfazer a família. E ele tem estratégia para destruir a família.
Ele veio com zombaria. Ele veio zombar da família. Ele começou a zombar dos judeus. E na presença de seus irmãos do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Quantas vezes o inimigo diz no seu ouvido: você é um fraco, você não vai conseguir. Seu filho, não tem jeito. Tua filha, acabou. Seu marido, nunca mais. Você não vai ter um marido salvo e liberto. Ele começa a dizer que você é fraco, você é fraca, filhos fracos. Ele começa a jogar isso no ouvido, mas isso é uma grande mentira. O que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Vocês que vão oferecer sacrifícios, pensam que podem acabar a obra em um só dia? Ele está ali, está jogando. Pensa que pode acabar a obra em um só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daquele montão de pó? Pode. Pode. Claro que pode. Sabe por quê? Está registrado num livro de Salmo 113, 7, que diz: ele levanta o pobre do pó, aleluia, e tira o necessitado do monte de lixo. Oh, aleluia. Pode. Ele pode tirar, sim. Ele pode tirar uma família da miséria. Ele pode tirar uma família do fracasso. Ele pode tirar uma família, aquele pai desesperado que não sabe o que fazer com a sua família. Aquele homem que às vezes se esforça para ajudar a casa e não recebe nada em troca. Tem jeito, sim. Tem jeito. Tem jeito, porque você deve responder com fé para esse inimigo que tenta se levantar. Falar com fé. É possível, sim. É possível eu erguer a minha família. É possível a minha família se erguer do pó e ser uma nova família, uma família abençoada, uma família restaurada. É possível, sim, porque eu sirvo um Deus das causas impossíveis. Eu sirvo um Deus que quando Ele fala, acontece. É um Deus que suas causas não podem ser frustradas. O que Ele fala, acontece. Então eu posso sim ter a minha família erguida, levantada, porque Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de restauração. Basta se arrepender e crer no que Ele pode fazer. Basta você sair do seu conforto, basta você sair desse medo que às vezes você tem de enfrentar a verdade. Basta você se posicionar como líder da sua família e enfrentar os desafios, sabendo, como disse Neemias, quem me deu a vitória foi o Deus dos céus. E sabendo que quando Deus faz, o inimigo não tem condições nenhuma de destruir uma família. E ele tem uma estratégia, outra estratégia é conspiração. O 4:7-23 diz: mas quando Sambalate, Tobia, os árabes, os amonitas e os adonitas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já começava a fechar-se, já estava na metade, e começou a fechar as brechas, ficaram muito irados. Todos se juntaram de comum acordo para vir atacar Jerusalém e criar confusão ali. Quantas vezes dentro de uma família há uma confusão, há um desgaste que você não sabe de onde vem nem por que aconteceu. Marido brigando com esposa, esposa com marido, filhos com os pais, e não sabe por que aconteceu aquela briga. O inimigo está aí. Temos que fechar a brecha, irmão.
fechar a brecha com jejum e oração e declarar pela fé que a nossa família é do Senhor. Não importa que as circunstâncias, não importa que eu estou vendo, mas pela fé eu declaro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O diabo vai ter que sair, ele vai ter que ir embora de retirada, porque na minha casa ele não tem condições nenhuma de permanecer. Porque na minha casa, quem comanda é o próprio Espírito Santo de Deus. Quem tem poder na minha casa é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que criou céu, terra e mar e tudo que nela há. Ele não tem essa autoridade. O inimigo pode atuar, ele pode quiser entrar para fazer confusão ali, mas Neemias teve uma boa estratégia. Ele fechou as brechas do muro. E quando nós fechamos as brechas da nossa família, ele não tem por onde entrar. Ele tenta entrar, mas articular a família, mas ele não tem condições, porque ali há uma família alicerçada em Deus. Uma família que crê que Deus está no comando. E quinta atitude para encerrar, ele fez o quê? Oração e vigilância. Para fechar uma brecha, tem que ter oração e vigilância. Não é orar hoje e achar que a brecha fechou. Não. Você tem que estar em vigilância. Vigiando, todos os dias orando, vigiando sua família, a necessidade da sua família, necessidade da sua esposa, necessidade do seu marido, e todos os dias colocando no altar do Senhor e orando e pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a ser um bom marido, Senhor, me ajuda a ser uma esposa exemplar. Os filhos, Senhor, me ajuda a ser filho obediente, para que os meus dias sejam prolongados aqui na terra. Senhor, me dá sabedoria para cuidar da minha casa. Senhor, vai orando, vai pedindo, vai clamando. Quando é motivo de chorar, chora. Mas se levanta, seca as lágrimas e vai avante. Continua a caminhada. Não é choramingar e ficar parado no tempo. Isso não resolve. Então, nós, fala assim, 4:9. Porém, nós oramos, 4:9 diz, porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos, o que ele fala? Guarda contra eles de dia e de noite. Guardar a família de dia, Deus já faz isso. Como já falei, Deus vigia sua família dia e noite. Mas nós, família, temos responsabilidade de vigiar e cuidar da nossa família todos os dias. E versículo 10 do capítulo 4, ele diz assim, então os que estavam em Judá disseram, os carregadores já não têm mais forças, os escombros não são muitos, nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. O povo estava cansado. Você já viu que às vezes você encontra um membro da família cansado? É ou não é? Às vezes é a esposa, marido, estou cansada. Estou cansada. Então é o marido, estou cansado. E ali estava um povo cansado, incrédulo, achando que tinha mais força. Mas, mais uma vez, Neemias se levantou e reanimou aquele povo. Esse é o papel da família. Reanimar um ao outro. Quem está mais fraco hoje na sua casa? Quem está precisando hoje de uma palavra de encorajamento? Quem está precisando hoje de uma oração? É meu marido? Minha esposa? É meu filho? É minha filha? Então faça. Faça isso. Não deixa passar despercebido. Sempre tem alguém na família que às vezes está fraco. Uma artimanha do inimigo. E nós precisamos, nessa hora, aumentar as orações. Aumentar as orações é vigilância. Amados, o inimigo é sutil. É sutil ao bolar planos para
se infiltrar na família. Mas, versículo 11 diz assim: os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles, os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. O inimigo queria parar a obra. O inimigo quer parar a sua família, como já falei. Paralisar a sua família. Mas Neemias se levantou novamente e reanimou o povo. Ele diz, então pus o povo, é 4:13, então pus o povo por famílias, nos lugares baixos, abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, mais uma vez, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e o resto do povo, não tenho medo deles. Lembre-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas filhas, lutem pelas suas mulheres e lutem pela casa de vocês. Não podemos parar, disse Neemias. Oh, glória! Não podemos parar. Lutar pela família. O inimigo tem que ser frustrado. E quando nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano dele, Deus frustrou o plano do inimigo, o que aconteceu? Voltamos todos nós para a muralha, cada um com a sua obra, voltar à sua vida normal. Voltar a trabalhar. E isso é tão maravilhoso, irmão, que no final, ele diz assim, no capítulo 4, ele diz assim, 6, versículo 6, 15 ao 16. A reconstrução da muralha foi terminada ao 25 dia do mês. Em 52 dias, eles ergueram aquele muro, uma muralha. Por que foi tão rápido? Porque estavam todos juntos, trabalhando o mesmo propósito, querendo a mesma coisa. E aconteceu. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Oh, glória! Para encerrar, é que devemos falar diante do inimigo da nossa alma todos os dias. Falar para ele que a intervenção dentro da minha casa é a intervenção de Deus, que está fazendo a boa obra na minha família. Quando você quer, quando você não esmorece, quando você não fica na sua zona de conforto, como você tem estratégia, você inspeciona, você consegue sim ter uma família bem-sucedida.